E deu ruim aí pro nazi-fascista Donald Trump. O Trump tá levando pancada de onde ele menos espera, viu? De todos os lados. Essa semana aí começou com a Globo mentindo muito e a gente viu aí, isso foi muito bom, que muita gente abriu os olhos para como a imprensa brasileira é tão vira-lata com os Estados Unidos, é tão aí submetida ao imperialismo dos Estados Unidos, que se precisar ficar do lado de nazista, eles ficam. O Trump levou uma porrada aí da Colômbia, e aí quem viu a Globo achou que não, que na verdade a Colômbia que recuou para o Trump, quando não foi assim. Também quem vê a Globo tá achando que o México recuou para o Donald Trump, quando não foi assim. Na quinta-feira, Donald Trump anunciou que no sábado iria começar a impor aí sanções, tarifas de 25% ao México e ao Canadá. Ele também estava jogando no lixo um acordo comercial de décadas chamado NAFTA, que é um acordo de livre comércio da América do Norte. O Trump não pode fazer isso. O Canadá e o México podem pedir sanções aos Estados Unidos e multas bilionárias aos Estados Unidos por desfazer um tratado comercial aí por decreto, sem que tenha ali uma negociação e tudo mais. Para quem não sabe, quando é assinado um tratado comercial, tem cláusulas de rescisão. Ninguém pode chegar e falar, ó, tá desfeito aí o tratado que a gente ficou 10 anos, 20 anos negociando. É exatamente por isso tem essas cláusulas, para que não chegue um governo e faça isso. Aí o que acontece? O Trump anunciou isso e a presidenta do México, olha, a aliada do Lula aí, Claudia Sheinbaum, ela chegou na voadora. Na voadora. Eu vi, infelizmente você vê aí, eu vi a Natuza Neri do Globo News, vi aí Andréa Sadi, nem vou falar Merval Pereira, Demetrio Magnoli, esses lixos aí, porque esses sempre foram do lixo. Mas tem uns jornalistas lá na Globo que são idolatrados por parte da esquerda. Aí eu vi esses jornalistas aí defendendo que o Lula se submeta ao Trump, porque foi um erro o Lula vir em coletiva de imprensa e falar sobre o Trump, falar que se o Trump impor tarifas ao Brasil, o Brasil vai impor tarifas aos Estados Unidos. É um erro provocar o Donald Trump. Ou seja, o Lula devia fazer o seguinte, ó, virar a bundinha pro Trump e falar, venha Trump. É isso que a Globo defende que nós brasileiros façamos com os Estados Unidos da América desde sempre. Pois bem, o Lula não faz isso. Quem realmente também não faz isso, e aí eu vou falar, se o Lula fala nesse tom, a Cláudia Sheinbaum fala num tom muito acima, mas muito acima. A Cláudia Sheinbaum, vamos lembrar, todos os dias de manhã, ela tem ali uma coletiva de imprensa que é o programa de TV ou de internet mais visto no México, que são as Mañaneras. Para quem não sabe, o streamer aí no Brasil tem vários streamers famosos, tem Casimiro, acho que é o mais famoso do Brasil, né? Tem Felipe Neto, é um streamer. O streamer mais visto do México em 2024 foi o ex-presidente Andrés Manuel López Obrador. A streamer mais vista no México em 2025 é a Cláudia Sheinbaum. E o segundo mais visto é o ex-presidente, que retransmite as lives dela, para você ver o tamanho do poder de comunicação que ela tem. E aí, o vídeo tá em espanhol, então eu não vou mostrar aqui o vídeo, ela falando, porque nem adianta, né? A maioria das pessoas não vai entender. Mas eu vou falar o ponto principal. Temos plano A, plano B e plano C para o que o governo dos Estados Unidos decidirem. Aí ela fala, é muito importante que vocês saibam que sempre defenderemos a dignidade do nosso povo, o respeito à nossa soberania e o diálogo de igual para igual, sem subordinação. Aí o pessoal do México ainda falou, tenemos muita presidenta. Lá no México é comum falar presidenta com A maiúsculo. Ela falou, sou presidenta. A Dilma falava a mesma coisa, até a parte da esquerda falava, ai, não. Lá no México todos estão unidos aí, falando, é presidenta sim. Pois bem, o que acontece é o seguinte. Logo depois o México falou, olha, a gente tomou uma decisão aqui, os voos de deportados aí pelo governo Trump, que vierem algemados, para qualquer país da América Latina não vão mais poder usar o espaço aéreo do México, inclusive o Golfo Mexicano que o Trump renomeou para Golfo da América. Ele fala que é dele, que é Golfo da América, mas agora os aviões com os deportados não podem mais passar por lá. Se quiser, o Trump, olha, ela não tá nem falando dos deportados mexicanos, qualquer um. Se o Trump quiser mandar brasileiro algemado, se quiser mandar argentino, venezuelano algemado, vai ter que dar a volta pelo oceano, mas pelo México você não passa. É isso aí, ordem da presidenta do México. Vai ficar difícil aí pro Trump, vai ter que mandar as pessoas em condições dignas, em condições humanas. O que aconteceu foi o seguinte, ela falou, temos plano A, B, C, e ela colocou o seu ministro aí, o chanceler, que é o Ebrard, para falar sobre essas sanções aí impostas ao Trump.
E aí ele mostrou, é muito importante, ó, é assim que são as lives da presidenta do México e do ex-presidente era igual. Eles têm um telão, eles mostram as coisas, eles desenham. Tem uma coisa na comunicação que é o seguinte, você tem que sempre usar uma linguagem simples, que qualquer pessoa, por mais que essa pessoa seja humilde e não tenha tido oportunidade de estudar, tem eleitores que infelizmente não tiveram oportunidade nem de estudar até a primeira série. Tem que falar numa linguagem que todos vão entender. E eles falam. E você tem que desenhar o máximo possível, desenhar de um jeito, de outro, para que qualquer pessoa, não interessa a escolaridade da pessoa, não interessa nem se a pessoa está assistindo e prestando atenção em outra coisa, a pessoa vai captar a atenção dela e ela vai entender. E é isso que ele faz. Ele desenhou aí, até porque ele sabe que os trumpistas são bem burros e que o pessoal do governo Trump vai assistir, talvez não o Donald Trump, mas o pessoal do governo vai assistir a resposta do México, e ele falou, olha, o que vai acontecer é o seguinte, vocês vão colocar essa tarifa aí a partir de sábado, então de sábado para domingo, o preço de geladeiras nos Estados Unidos vai aumentar em 25%. Um terço dos carros que são comprados nos Estados Unidos são produzidos no México. O preço dos carros vai aumentar em 25%. Computadores, mais da metade dos computadores que são comercializados nos Estados Unidos são produzidos no México. O preço dos computadores vai aumentar em 25%. O preço aí da produção vai aumentar muito. E a gente sabe, ele explica, o vídeo é bem longo, ele explica, a gente sabe que quando você impõe essas tarifas, depois tem um efeito dominó, um efeito cascata. O preço não vai aumentar em só 25%. Daqui a alguns meses, esses preços tendem até a dobrar. Então, ô Trump, você pode levar isso a cabo, mas você está dando um mega de um tiro no pé. Pois bem, eis que o Trump anunciou que não vai mais impor as tarifas ao México e ao Canadá. Não. Voltou atrás, recuou 10 passos o Trump. Ele falou, olha, a gente vai estudar aí para em março a gente impor essas tarifas, mas não vai mais ser em fevereiro, não, a partir de sábado. Esquece isso de a partir de sábado. Só em março, joga lá pra frente, que até março ele já inventou um monte de coisa, e aí já fez um monte de palhaçada, e aí os trumpistas já vão ter esquecida, por isso que ele jogou pra março. Ou seja, recuou 10 passos, levou uma pancada do México, e ficou assim, ih, caraca, e agora o que eu faço? E agora? Vou ferrar, vou aumentar a inflação aí, de uma maneira estúpida. Pra quem não sabe, o que acontece, como é que o México começou aí a driblar os governos que eram bem subservientes aos Estados Unidos e que faziam aí o México de bucha de canhão. Nos últimos anos, o México começou a fazer uma coisa que é assim, eles montaram indústrias perto da fronteira com os Estados Unidos, e aí as peças dos produtos chegam da China, o México só monta os produtos, carros, computadores, geladeiras, fogões, micro-ondas, tudo que você puder imaginar, o México só monta e manda para os Estados Unidos montadinho. É isso, então eles não produzem. Não, eles só pegam as peças e montam e mandam para os Estados Unidos. Se os Estados Unidos impõem tarifas, vai chegar tudo 25% mais caro. E quem paga? O contribuinte. Só que, como está tudo mais caro, tem aquela lei da oferta e da procura. Vai ter menos gente comprando. Menos gente comprando, vai diminuir a produção. Quando diminuir a produção, sabe o que vai acontecer? Vai acabar aumentando o preço. Então, eles já falaram, ó, você quer dar o tiro no pé? Dê o tiro no pé. Então, o Trump aí conseguiu, no mesmo dia, ele ameaçou o México, o Canadá e o BRICS. A resposta do BRICS veio aí por meio do porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, que falou, olha, a gente não está pensando em criar uma moeda aí do BRICS, não. Mas a gente está sim pensando e a gente está sim fazendo um sistema novo de pagamentos que vai ser alheio ao sistema SWIFT, que é o sistema criado pelos Estados Unidos. Então, não pense que a gente vai recuar, não. A gente vai criar esse sistema. A ideia desse sistema de pagamentos e a composição desse sistema é de Dilma Rousseff. Ela é quem deu aí a ideia pro presidente russo Vladimir Putin, que levou a ideia também, ela já devia ter dado a ideia também, para o presidente da China, Xi Jinping, e essa passou a ser a prioridade do BRICS desde meados de 2023. Aí em 2024, essa foi a prioridade número 1 do BRICS, e agora com o Lula na presidência do BRICS, a prioridade número 1 do BRICS é finalizar aí um novo sistema de pagamentos que vai unir bancos. 143 países já disseram que vão aderir, com todos os seus bancos, e aí o sistema dos Estados Unidos vai deixar de ser usado nas transações entre os países do BRICS, primeiramente. O que se espera é que quase todas as transações entre países do BRICS já sejam feitas aí pelos bancos nesse novo sistema, que é alheio ao sistema dos Estados Unidos. O que se espera também é que países como Cuba e Coreia do Norte e outros países sancionados pelos Estados Unidos
também possam aderir ao sistema. E aí as sanções aos Estados Unidos vão cair. Lembremos que Cuba, a partir aí de janeiro, desde a semana passada, não foi 1º de janeiro, foi na semana passada, Cuba passou a fazer parte oficialmente do BRICS, como um país, não é um país membro, mas é um país ali associado, um país parceiro. Então, quando tiver o Banco do BRICS, os bancos cubanos que estão aí proibidos de fazer negócios com qualquer país, vão poder fazer negócios aí usando o sistema de pagamento do BRICS. Para que você entenda, o Trump, quando ele ameaça aí sanções aos países do BRICS e tarifas, tudo mais, ele faz isso porque o sistema de pagamento SWIFT é estadunidense. Como é que funciona o embargo a Cuba? Muita gente não entende como é que funciona o embargo a Cuba. Cuba não pode comprar e nem vender nada para nenhum outro país. Nada. Imagina que você é muito pobre, aí você tem ali um terreno, e aí você fala, caramba, vou plantar milho. Aí você planta milho, a primeira colheita deu para você sobreviver. Aí você fala, caramba, sobrou um pouquinho de milho, eu vou vender. Você vende e compra o quê? Compra máquinas para plantar mais milho no seu terreno. Aí você planta mais milho, sobrou muito mais do que o seu consumo próprio, você vende mais, ganha mais dinheiro, compra máquinas, planta mais milho, e aí vai virando aí um negócio próspero e tudo mais. Só que imagina se você não puder vender para ninguém o que você produz. É Cuba. Cuba não pode vender para ninguém. Todos estão proibidos de comprar de Cuba. Qualquer empresa que compre de uma empresa cubana vai estar proibida de participar aí de qualquer negócio nos Estados Unidos. Aí você imagina, uma multinacional vai preferir fazer negócios com uma empresa cubana e ser banida dos Estados Unidos e ser banida do sistema SWIFT, ou vai preferir fazer negócios com os Estados Unidos e estar aberta a esse mercado? Óbvio, né? Pois bem, Cuba, então, quando planta ali milho, por exemplo, não pode vender. E se consegue vender ali, não vai poder comprar maquinário, porque eles não podem comprar maquinário de ninguém, porque qualquer empresa de maquinário, que são empresas aí bilionárias, que queira vender para uma empresa cubana, vai estar banida dos Estados Unidos, e a sanção vai chegando ao ponto que essa empresa pode ser banida aí dos bancos que estão no SWIFT. Imagina uma empresa aí multinacional banida do sistema bancário. Não dá, né? Então, se tiver um sistema de pagamento do BRICS, aí Cuba vai poder comprar e vender, os Estados Unidos não vão nem ficar sabendo. Lembremos que o sistema SWIFT, na teoria, garante a privacidade, mas na prática você vê como é que funciona o embargo a Cuba, a Coreia do Norte, e aí você vê o seguinte, olha só que coisa, não tem a privacidade que eles dizem que tem. Com um sistema alternativo vai ter. Então o Trump está acelerando rapidamente o fim do imperialismo estadunidense. Ele está tentando usar o imperialismo com a força máxima que ele pode, e ele está levando pancada de todos os lados. Ele levou pancada do Brasil, da Colômbia, do México, levou da Rússia, levou da China, e olha que com a Rússia ele tá pianinho, porque ele quer ser amigo do Putin. E aí chegou ao ponto de que, eu vi notícia aí ontem à noite, Trump mandou aí um enviado da Casa Branca falar com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. E aí ele falou, olha, agora no começo de fevereiro, vai um representante dos Estados Unidos, da Casa Branca, um enviado pelo Donald Trump, e vai conversar com você, Maduro. Você aceita conversar? E o Maduro falou, claro que aceito, vamos conversar. Então o Trump, o que se esperava é que ele ia ferrar com esses comunistas e não sei o quê, e o que ele tá fazendo na prática é ameaçar todo mundo, levar uma porrada, voltar atrás, e agora ele vai pedir pinico pra Venezuela. Engraçado, a extrema-direita, e até Eduardo Bolsonaro, falar aí nos últimos dias, falava que o real presidente da Venezuela é o Edmundo González, não sei o que. Não viu o Trump chamar o Edmundo González para conversar, só o Nicolás Maduro. O Edmundo González, que também fez uma farsa dizendo que tinha sido convidado para a posse do Trump e também sumiu e não apareceu na posse do Trump. O Eduardo Bolsonaro ainda fez uns vídeos lá pro Instagram, na neve, falando que, olha, o pessoal achou que eu ia estar no VIP, eu tô aqui na neve e tal. O Edmundo González, nem isso. E aí o Trump mandou aí um enviado para pedir pinico, porque o Maduro tem muito petróleo. Só que o Maduro também não pode vender o petróleo porque tem sanções. E parte aí das sanções caíram no governo Biden porque os europeus e os estadunidenses não estavam mais comprando da Rússia. Então os Estados Unidos passaram a comprar petróleo venezuelano. Porém, parte das sanções continuam. É por isso que a economia melhorou muito na Venezuela em 2024. Parte das sanções caíram, aí começou a entrar bilhões e bilhões de dólares na Venezuela. Foram injetados aí muitos bilhões na economia. Foi o país que mais cresceu a economia na América Latina em 2024. E aí agora o Trump deve pedir pinico aí. Então, o que se esperava é, ele vai contra os comunistas e tal. E o que está acontecendo é o seguinte,
ele está abrindo aí uma avenida para os países que têm governos de esquerda conseguirem aí fugir do imperialismo, e ainda está pedindo pinico aí pro cara que até alguns de esquerda dizem que é uma ditadura sanguinária, bererê, barará, e o Trump tá lá. Que coisa, hein? Cada uma. Veremos aí, ó, se nós vivermos aí mais algumas poucas décadas, talvez 2 décadas, veremos o imperialismo estadunidense, que dominou aí o século passado e o começo desse século, ruir, vai rachar. Em no máximo 20 anos, os Estados Unidos vão ser um pária mundial que ninguém vai nem lembrar deles. É isso que tá para acontecer. O império vai ruir. Peço a sua inscrição no canal. Falou!